Durante décadas, a história celebrou o fim do Terceiro Reich como uma vitória inevitável. Mas e se não tivesse sido assim? E se, em vez de cair, a Alemanha fosse esmagada contra seus inimigos 1-1, sem resistência duradoura? Com todo o poder do Estado, a ciência convertida em instrumento de dominação e a política reduzida a um mecanismo de controle racial, o Reich impõe sua lógica a todo o planeta. Obedecer, produzir, convocar. Como seria viver sob um império nazista global em 2025? O que aconteceu com a ciência e a educação? E quantas dessas ideias distópicas eram mais propensas a se concretizar do que pensávamos? Um final distinto. O Reich muda a direção da história. O mundo reconhece o dia 8 de maio de 1945 como o dia da vitória na Europa. As imagens da Paris libertada, as bandeiras aliadas tremulando sobre as ruínas de Berlim e os abraços entre soldados e civis têm sido repetidas por gerações como um símbolo do triunfo da libertação sobre a tirania. Mas a história é uma estrutura delicada, cheia de decisões, erros, azar e vontade. Numa linha do tempo simplesmente diferente, essas bandeiras nunca chegaram. E, com a sua ausência, o que nasceu não foi a paz, mas o silêncio sob a bota. Em junho de 1944, o ponto de virada não foi uma vitória aliada, mas uma tragédia militar sem precedentes. A Operação Overlord, que em nossa história marcou o início do fim do Terceiro Reich, tornou-se ali o maior massacre logístico e tático do século XX. Os serviços de contra-inteligência alemães, reforçados desde 1942 com operações na Espanha, Suíça e norte da África, conseguiram se infiltrar nos canais de informação aliados. Documentos, mapas, códigos e cronogramas foram replicados e enviados de volta a Berlim. Assim, quando os primeiros soldados americanos, britânicos e canadenses desembarcaram nas praias da Normandia, não encontraram surpresa, apenas fogo. As praias foram fortificadas a níveis nunca antes vistos. Metralhadoras camufladas, artilharia pesada de longo alcance e divisões blindadas posicionadas com precisão cirúrgica transformaram a costa francesa num matadouro. Os paraquedistas que desceram nas primeiras horas da manhã foram interceptados por atiradores de elite que conheciam suas rotas de pouso. Os primeiros tanques aliados se amontoaram em armadilhas de aço escondidas sob a arena. Os engenheiros que tentaram desativar os obstáculos foram eliminados antes de tocar o solo firme. Em apenas 7 dias, mais de 200.000 soldados aliados foram mortos ou desapareceram. Suprimentos acumulados ao longo de meses foram levados através do Canal da Mancha por submarinos alemães, em uma operação que deixou a costa britânica vulnerável e desmoralizada. As imagens que chegaram a Londres no momento da libertação mostram corpos flutuando entre barcos incendiados. A imprensa britânica tentou minimizar o desastre, mas rumores e listas de desaparecidos desabaram o moral nacional. Em Washington, a reação foi ainda mais grave. Setores isolacionistas no Congresso exigiram o fim das operações na Europa continental. Paralelamente, a Frente Oriental, tradicionalmente exaustiva para a Alemanha, tomou um rumo completamente diferente. Hitler, aconselhado por uma liderança militar menos ideológica e mais pragmática após o fracasso de 1941, decidiu adiar a Operação Barbarroja por 1 ano. Desta vez, a Wehrmacht não entrou às cegas no inverno russo. Entrou equipada. Os soldados marcharam com uniformes térmicos, fornecimento garantido de combustível sintético, proporções adaptadas ao clima e linhas logísticas reforçadas para milhares de prisioneiros de guerra franceses e iugoslavos. A ofensiva começou no verão de 1942. Minsk caiu em poucas semanas, Smolensk em poucos dias. De fato, Moscou foi cercada. A capital soviética caiu após uma operação combinada de artilharia, sabotagem interna e bombardeios seletivos. Stalin, enfraquecido por divisões internas e pela crise sanitária, morreu em circunstâncias que nunca foram esclarecidas logo depois. Seu cadáver foi enterrado em uma residência de campo, sem sinais de combate, mas também sem sinais de umidade. Sua morte deixou um vazio impossível de preencher. Sem uma figura central ou uma cadeia de comando clara, o Exército Vermelho se fragmentou em comandos regionais, muitos dos quais negociaram rendições parciais para evitar o colapso total. Em junho de 1943,
Um fantoche do governo assinou o Pacto de Moscou, reconhecendo o controle alemão sobre todo o território a oeste dos Urais. A bandeira do Reich tremulou sobre o Kremlin, e assim a história do comunismo soviético terminou sem resistência organizada. No Reino Unido, o efeito do colapso dos aliados foi devastador. Com a Normandia perdida e sem a possibilidade de abrir outra frente na França, as forças britânicas caíram cerradas em suas ilhas. A Marinha Real, privada de bases continentais, não conseguiu conter o avanço dos submarinos alemães que agora patrulhavam até mesmo o Atlântico Norte. A Luftwaffe, reforçada com tecnologia aeroespacial capturada e aprimorada, reiniciou uma campanha sistemática de bombardeios sobre cidades industriais. Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds, todas foram atacadas com foguetes V2 lançados de plataformas flutuantes localizadas no canal e de bases móveis na Normandia. A população, exausta desde 1939, entrou em colapso emocional. Churchill, símbolo da resistência, foi forçado a renunciar em março de 1945. O novo governo, liderado por uma coalizão de pragmáticos e nacionalistas moderados, aceitou um exército com condições humilhantes: desmilitarização parcial, renúncia ao programa nuclear, abertura comercial ao Reich e transferência de várias colônias africanas para administrações alemãs provisórias. O Reino Unido tornou-se uma ilha neutralizada, seu exército reduzido a funções defensivas, sua política externa limitada pela vigilância da diplomacia alemã. O outro ator-chave, os Estados Unidos, também não intervirá. Após o ataque a Pearl Harbor, Hitler não repetiu o erro da nossa história. Eu não declarei guerra aos americanos. É uma pena que o Japão tenha enfrentado sozinho o poderio naval e aéreo de Washington no Pacífico. Esta é a guerra europeia da opinião pública norte-americana. Roosevelt, embora estivesse disposto a agir, foi constrangido por um Congresso cada vez mais hostil a se envolver em conflitos recentes. Os setores industriais foram pressionados a manter o foco na Ásia. A opinião pública, assustada com o fracasso da Normandia, recusou-se a abrir uma nova frente. Sem soldados americanos na Europa, sem desembarque, sem apoio logístico, sem resistência soviética e com a rendição do Reino Unido, o continente caiu nas mãos do Reich. A França foi reorganizada como um protetorado desde Vichy, com um governo colaborativo que administrava as regiões metropolitanas, enquanto a SS assumia o controle rural. A Polônia e a Ucrânia foram transformadas em zonas agrícolas de exploração sistemática. As cidades foram deslocadas, as cidades reorganizadas, crianças reeducadas em escolas alemãs, a propriedade transferida. A Escandinávia, após anos de ocupação, foi anexada diretamente como território germânico. Finlândia, Suécia e Noruega perderam toda a soberania. O Mediterrâneo, dividido com a Itália, tornou-se um lago estratégico sob controle conjunto. As rotas comerciais para a África e a Ásia eram dominadas a partir de portos convertidos em fortalezas: Marselha, Gênova, Trípoli, Tessalônica. A ideologia nazista, antes imposta por decreto e violência, tornou-se uma doutrina continental. As universidades foram expurgadas. Departamentos de filosofia, sociologia, literatura comparada e psicologia foram fechados. Só permaneceram nas ciências exatas aqueles que estavam a serviço do Estado. As bibliotecas estavam vazias. Os arquivos foram reescritos. Partidos políticos foram desfeitos. Os sindicatos foram proibidos. A imprensa nacionalizada. As rádios transmitiam propaganda 24 horas por dia. Só os cinemas exibiam documentários sobre as conquistas imperiais e filmes que glorificavam a pureza, o dever e a obediência. Hitler, mesmo vivo em 1945, foi elevado a um símbolo intocável. Iano como líder político, Bell como figura mitológica. Seus retratos substituíram as imagens de santos em igrejas reconvertidas. Estátuas foram erguidas em todas as capitais conquistadas. O Dia da Purificação Racial foi instituído como um festival obrigatório. Sua voz, gravada em discursos cuidadosamente editados, era transmitida a cada amanhecer como uma saudação oficial ao novo dia. E assim terminou o ano de 1945, sem libertação, sem reconstrução, sem esperança. É o sinal para uma Europa unida, disciplinada e reorganizada não por tratados de paz, mas pela lei do extermínio e do silêncio.
Não há comemorações nas ruas, apenas filas de deslocados, trens cheios de prisioneiros, cartazes com slogans raciais e fábricas trabalhando sem descanso a serviço de um império que não precisa justificar sua existência. As semilhas ainda eram sembradas. O Reich, em campo, havia vencido a guerra. Eu já tinha lido o relatório, o mapa, a língua. Tenho o direito de decidir que parte da humanidade merece existir. A superpotência de 2025, o Império Alemão Global. 8 anos depois, o Império Alemão não é simplesmente uma Alemanha expandida. É uma nova forma de organização global que controla 4 continentes e redefiniu conceitos básicos como soberania e cidadania. A Europa não existe como um mosaico de nações. De Lisboa a Vladivostok, o continente opera sob administração alemã, direta ou indireta. As fronteiras nacionais foram borradas, substituídas por divisões administrativas eficientes. A França desapareceu como entidade política em 1971. Paris, renomeada Paris, serve como centro administrativo ocidental. Polônia, Ucrânia e Bielorrússia foram completamente desmembradas, de acordo com o Plano Geral do Leste. Varsóvia não existe mais. Em seu lugar está Weichselstadt, um complexo industrial alemão. A Rússia Ocidental estava fragmentada em repúblicas fantoches. O poder russo estava confinado à Sibéria, sem capacidade de projeção. A Escandinávia integrou-se como um território germânico natural, mantendo autonomia administrativa, mas com a política externa controlada por Berlim. A Itália sobrevive como um estado vassalo menor. Espanha, Portugal, Hungria, Romênia e Bulgária operam como repúblicas nacionalistas que funcionam como extensões do Reich, mantendo a ilusão de independência sob constituições subordinadas. Na África, o Reich restaurou sua presença colonial com brutalidade sistemática. O Reichskommissariat à África administra do Marrocos ao Egito. Namíbia, Togo e Camarões funcionam como zonas de exploração de recursos e construção. O Congo tornou-se o principal fornecedor mundial de lítio. O Baixo Caió, na Ásia Ocidental, influencia gradualmente a Alemanha. Irã, Iraque, Síria e o Cáucaso foram economicamente subordinados por meio de tratados exclusivos. Afeganistão e Índia mantêm independência nominal, mas são integrados ao sistema alemão por meio de empréstimos condicionais e presença militar indireta. Economicamente, o Reich domina absolutamente. Seu PIB ultrapassa 12 bilhões de dólares, 3 vezes maior que o da China. Controla 40% das reservas mundiais de petróleo, 60% do gás natural, 35% dos minerais raros e 45% das terras agrícolas mais produtivas. O Reichsmark substituiu o euro e outras moedas após a forte unificação. As transações internacionais devem ser realizadas nessa moeda, dando a Berlim o controle sobre o comércio global. A economia opera entre 3 setores: branco, zonas germanizadas com economia avançada; gris, países vassalos com autonomia subordinada; e negro, regiões coloniais que fornecem matérias-primas e mão de obra escrava. Corporações alemãs reformadas dominam setores inteiros. A IG Farben controla a química e a farmacêutica globais. A Volkswagen Reich lidera a produção automotiva. A Siemens Messerschmitt domina a tecnologia e as armas. Não há sindicatos independentes. As condições de trabalho variam de acordo com a classificação racial territorial. Militarmente, o Reich mantém 850 mil soldados ativos e 3 milhões na reserva. A Wehrmacht moderna inclui forças terrestres avançadas, SS transnacionais como polícia política, mísseis nucleares intercontinentais e divisões cibernéticas. Uma rede global de bases permite projetar poder em 48 horas para qualquer ponto do planeta. Os Estados Unidos estão confinados ao hemisfério ocidental. A China nunca atingiu seu potencial devido ao bloqueio tecnológico alemão. O Japão mantém a força econômica, mas subordina sua política externa. A América Latina sofre chantagem constante, com Cuba, Venezuela e Nicarágua como focos de pressão contra Washington. Em 2025, a Alemanha controla territórios e recursos locais, controla a narrativa global. Sua mídia é a mais influente, suas universidades definem a agenda acadêmica e seu modelo totalitário é apresentado como garantia de ordem e progresso. Ciência sem limites, tecnologia sob controle nazista.
O conhecimento já foi a esperança da humanidade. Sob o Reich, tornou-se sua corrente mais implacável. A vitória nazista em campo redesenhou fronteiras, o que também transformou o papel da ciência. Ela deixou de ser um motor de descoberta coletiva para se tornar uma ferramenta de dedicação. Na ausência da libertação aliada, sem a fuga de cérebros dos Estados Unidos para o Reino Unido, a Alemanha concentrou suas mãos nos físicos, biólogos, matemáticos e engenheiros mais avançados do planeta, e com eles construiu uma ditadura que, em campo, dominava o presente, impondo os limites do futuro possível. A ciência sob o Reich não goza de liberdade. Ela é dirigida, monitorada e controlada pelo Estado. O Ministério da Ciência, sediado em Dresden, opera como uma rede de centros de pesquisa militarizados, onde cada pesquisador é, ao mesmo tempo, empregado pelo Estado e por propriedades ideológicas do regime. As instalações são fechadas, localizadas em áreas rurais fortificadas ou bunkers subterrâneos, sem acesso civil. Nenhum cientista trabalha sem supervisão. Suas comunicações são monitoradas, seus movimentos são restritos e suas publicações são censuradas. Toda descoberta passa primeiro pelo Comitê de Utilidade do Estado. Se uma fórmula, uma ideia ou uma inovação não fortalece os interesses do Reich, ela é eliminada ou confiscada. A tentativa de desertar, compartilhar informações com o exterior ou desenvolver uma linha de investigação não autorizada é punida com o desaparecimento. Em solo científico, também da família, a punição é simbólica e coletiva. É um aviso. A ciência foi domada pelo terror. A Alemanha produziu sua primeira bomba atômica em 1947, graças ao trabalho de Heisenberg, von Weizsäcker e cientistas forçados a colaborar com a administração. Com acesso prioritário ao urânio do Congo e à grafite da Ucrânia, e sem intervenção aliada, o Reich desenvolveu em poucos anos uma infraestrutura nuclear que hoje abrange silos terrestres, submarinos estratégicos e plataformas móveis. Não foi um engano técnico, mas político. A mensagem era clara: o conhecimento não era emancipatório, mas dominante. O programa espacial seguiu a mesma lógica. O Deutsche Raumfahrtbehörde, operado a partir de Viena, gerencia dezenas de satélites militares, sistemas fechados de telecomunicações e estações de vigilância orbital. Desde a década de 1960, o Reich tem colocado homens em órbita. Na década de 1970, uma base lunar foi estabelecida. Embora esses esforços sejam apresentados como riscos civilizatórios, sua principal função é o controle. Os satélites não exploram, espionam. As estações orbitais não investigam o cosmos, monitoram a Terra. Sob os protocolos alemães, internet, GPS, televisão por satélite e telecomunicações foram unificados em uma rede fechada. Nenhum país pode usar esses serviços sem assinar um acordo sobre transferência de dados, supervisão de conteúdo e conformidade tecnológica. Se você não sabe, está desconectado. O isolamento digital atua como uma sanção diplomática. Sem conexão, sem comércio, sem comunicação, sem existência internacional. Países que não estão alinhados desaparecem do mapa eletrônico. O monopólio é ainda mais opressivo na esfera biotecnológica. Sem regulamentações internacionais e com absoluta liberdade para realizar experimentos em populações colonizadas, o Reich transformou seus laboratórios em centros de engenharia populacional. As vacinas deixaram de ser medidas de saúde pública para se tornarem armas diplomáticas. O acesso a antibióticos, antivirais ou terapias genéticas está condicionado à obediência política. Um país rebelde enfrenta escassez. Um país alinhado recebe produtos farmacêuticos como recompensa. Experimentos massivos estão sendo realizados em territórios da África, Europa Oriental e Ásia Central. Programas de esterilização forçada são aplicados em populações consideradas degeneradas. Campanhas de vacinação abrangem testes com vírus modificados. A manipulação genética busca criar condições de trabalho eficientes, resistentes ao calor, com ciclos de suor reduzidos, sem capacidade reprodutiva. São seres humanos funcionais, mas sem autonomia. A indústria farmacêutica alemã não compete, domina. As empresas médicas do Reich não operam como agentes comerciais, mas como braços do Estado. Sua função não é o lucro, mas o controle. As licenças para medicamentos são organizadas de acordo com a conduta internacional de cada nação.
Um país pode ter sua produção de insulina suspensa se votar contra o Reich em um organismo internacional. A saúde foi transformada em chantagem. A educação científica está sujeita à mesma lógica. As universidades não são espaços de debate. Cada faculdade responde a um plano estatal, onde as matérias não são ensinadas para pensar, mas para obedecer. Os alunos são selecionados de acordo com a origem étnica, histórico familiar e perfil de utilidade. As ciências sociais são proibidas. A filosofia foi substituída pela doutrina racial. A física teórica só se auto-ensina se tiver aplicações militares. A ética foi eliminada do currículo. Não é importante, não é verdade, é apenas útil ao Reich. Em territórios coloniais, a situação é ainda mais brutal. A educação científica avançada é proibida. Aprende-se a operar máquinas, manter instalações ou executar tarefas técnicas simples. O objetivo é impedir que as populações dominadas desenvolvam ferramentas intelectuais para resistir. O conhecimento é administrado como um privilégio, não como um direito, e os centros educacionais funcionam como filtros, não como balanças. Durante décadas, milhares de cientistas tentaram escapar. Alguns conseguiram chegar à América, à Ásia ou a enclaves neutros e colaborar em redes clandestinas de investigação paralela. Mas a maioria foi interceptada. A SS Científica, uma divisão especializada em vigilância acadêmica, é responsável por detectar vazamentos, infiltrar-se em laboratórios e eliminar toda dissidência no campo do conhecimento. As histórias de desertores terminam em execuções simbólicas, acidentes misteriosos ou desaparecimentos não reconhecidos. Não há mártires do conhecimento, apenas silêncio. O sistema de patentes funciona como a fechadura final. O Reich decide qual país pode fabricar um motor, produzir um fertilizante ou ter acesso a uma cura. Cada invenção é registrada como propriedade do Estado. Qualquer pessoa que a utilize sem permissão comete pirataria tecnológica, e as sanções são severas: bloqueios comerciais, sabotagens industriais, cortes de energia. As patentes se tornaram a arma diplomática mais eficaz do Reich. Uma fórmula genética pode controlar uma fronteira. Um tratamento oncológico pode decidir uma eleição. Os efeitos dessa dominação absoluta são devastadores. Nenhuma outra nação pode se desenvolver plenamente. Países vassal devem pedir permissão para inovar. Universidades no resto do mundo estão sujeitas a currículos impostos por acordos internacionais redigidos em Berlim. Até mesmo publicações científicas devem passar por filtros ideológicos. Citar um cientista expulso pelo Reich pode invalidar uma investigação. Criticar a política tecnológica do Reich significa perder acesso a fundos, dados e equipamentos. Os países que tentam resistir são marginalizados do sistema mundial. Pesquisadores africanos, latino-americanos ou asiáticos só podem publicar se forem filiados a centros alemães ou se assinarem cláusulas de neutralidade política. Os prêmios internacionais são administrados por fundações controladas direta ou indiretamente pelo Reich. A imagem do avanço científico global não é real. É um teatro coreografado a partir do qual o roteiro foi escrito. A humanidade, neste cenário, não promove a liberdade do conhecimento, mas tem sua hierarquia absoluta. O Reich não impede o conhecimento, mas decide quem sabe, quanto, como e para quê. Nesse controle reside o seu verdadeiro poder, porque não basta conquistar terras ou disciplinar nossos corpos. A maestria total só é alcançada quando a mente, o método e a imaginação são conquistados. Em 2025, a Alemanha, em terra, controla territórios, exércitos ou moedas. Controle seu conhecimento. Controle as possibilidades de desenvolvimento. Ela controla quais doenças podem ser curadas, quais tecnologias podem ser compartilhadas, quais problemas podem ser resolvidos. E, acima de tudo, ela controla o futuro. Porque toda nova ideia deve primeiro passar pelo filtro permitido. Não há inovação sem permissão, não há dúvida sem punição, não há alternativa sem punição. O conhecimento agora parece ser uma promessa coletiva. Neste mundo, é uma prisão em forma de biblioteca. Um genocídio invisível, a história que nunca foi contada. A libertação aliada dos campos nazistas em 1945 nos permitiu documentar, julgar e relembrar o horror. Mas neste outro mundo, nunca alcancei a libertação. Sem centro de Nuremberg,
sem testemunhos, sem resgates. As buzinas continuam a soar sem interrupção. As câmaras de gás foram perfeitas. Quando ele não clamou às vítimas, o Reich procedeu a apagar até mesmo a memória de sua existência. Entre 1945 e 1970, o programa de eliminação foi sistemático, industrial e absoluto. Mais de 120 milhões de pessoas foram exterminadas ou escravizadas. Os 6 milhões de judeus foram mortos antes do fim da guerra, apenas no início. A eles se juntam milhões de sobreviventes que não escaparão a tempo. Em menos de 3 décadas, a população judaica europeia foi completamente erradicada. Nenhuma sinagoga, nenhum arquivo genealógico, nenhuma escola, nenhuma instituição de cimento ruiu. Os milênios de cultura foram eliminados do continente como se nunca tivessem existido. O extermínio foi racial, mas também social, político e funcional. De 3 a 5 milhões de eslavos, poloneses, russos, ucranianos, bielorrussos, foram sistematicamente executados ou reduzidos à escravidão perpétua. Cidades inteiras foram desocupadas: Cracóvia, Kiev, Minsk, Praga. As casas foram entregues a colonos bávaros, prussianos ou suábios. As crianças foram arrancadas de suas famílias. Aqueles que apresentavam características antigas foram germanizados. Os demais foram enviados para campos de trabalho ou câmaras de gás. Milhões de jovens tornaram-se vítimas de um programa de extinção cultural, linguística e biológica. Em terra, suas comunidades foram destruídas, sua música foi proibida, suas línguas foram enterradas, sua memória coletiva foi desmantelada. Os deficientes foram trancados em centros médicos, onde foram executados por meio de injeções, gás ou fome. Prisioneiros políticos, religiosos e homossexuais foram enviados para campos industriais, de onde ninguém retornou. Mas nem todos foram mortos imediatamente. Milhões foram preservados como unidades de trabalho descartáveis. A lógica era clara. Se o extermínio produzia tesouros, a escravidão gerava riqueza. Uma rede continental de fábricas, minas, usinas hidrelétricas e ferrovias foi projetada, onde prisioneiros não remunerados trabalhavam, monitorados dia e noite, alimentados com o mínimo de comida para continuar produzindo até o colapso. Um sistema de castas de trabalho codificadas por cores e números. Os escravos eram marcados com tatuagens alfanuméricas e recebiam um uniforme específico de acordo com sua função. Preto, trabalho de mineração subterrânea. Vermelho, construção pesada e ferrovias. Gris, fabricação industrial. Verde, trabalho agrícola intensivo. Amarelo, servidão doméstica para funcionários do Reich. Azul, reprodução controlada e manutenção biológica. Nas fábricas de Breslávia, Ternópil ou Bacal, os prisioneiros trabalhavam 18 horas por dia, em turnos duplos durante o inverno. Falhas mínimas eram punidas com gás. A privação alimentava execuções exemplares. Cada escravo era propriedade estatal de valor quantificável. Quando sua produtividade caía, era eliminado e substituído. As estatísticas de desempenho eram analisadas semanalmente. Cada corpo era uma ferramenta que precisava ser usada até o desgaste terminal. Mulheres escravas eram usadas para tarefas reprodutivas ou sexuais. Em campos como Vitebsk ou Radom, havia pabelões chamados unidades de fertilidade direcionada, onde as mulheres eram artificialmente constrangidas com o esperma de soldados ou técnicos militares. As crianças eram criadas sem identidade, doutrinadas desde o nascimento como trabalhadoras ou soldados. As mães raramente sobreviviam a mais de 5 ciclos reprodutivos. Se nascessem após o 3º parto, haveria complicações médicas. Nos Alpes austríacos, túneis subterrâneos funcionavam simultaneamente como laboratórios e câmaras de extermínio. Nas minas de sal de Wieliczka, prisioneiros morriam sem ver a luz do dia. Gás metano e explosões eram comuns. A taxa de sobrevivência anual era inferior a 7%. Cada cadáver era incinerado em fogueiras coletivas localizadas dentro da própria mina. As cenas eram usadas como mistura no cimento das estradas imperiais. O sistema era tão vasto e eficiente que a economia do Reich se sustentava lentamente. Estimativas indicam que em 1965, mais de 40% da infraestrutura do Reich Oriental havia sido construída por escravos. O aço, o carbono, o lítio, o cimento e o trigo do leste chegaram a Berlim marcados pelo sangue.
O Regulamento de Utilização Humana Oriental, aprovado em 1953, codificou legalmente os direitos do Estado sobre as populações conquistadas. Entre suas cláusulas estão: atribuição vitalícia de tarefas trabalhistas sem direito a recurso, a validade da eliminação física para baixo desempenho, a transmissão hereditária da condição de escravo, a impossibilidade legal de ascensão ou libertação, a validade do uso reprodutivo forçado como política de Estado. A extinção civilizada foi paralela ao extermínio físico. A educação foi abolida nas áreas escravizadas. Os livros foram confiscados. Falar línguas nativas era punido com mutilação. Dar nomes não alemães a crianças é proibido. Festivais religiosos ou culturais foram substituídos por dias imperiais. No solo, buscavam matar corpos, mas destruir culturas entéricas. O objetivo era simples: desaparecer sem deixar vestígios. O genocídio foi exportado. Na França, os muçulmanos do Maghreb foram presos em campos na Córcega e na Argélia. Na Itália, campanhas de limpeza étnica foram retomadas na Etiópia. Na Espanha, programas de purificação nacional foram estabelecidos na Catalunha e no País Basco, que exigiam a demonstração de 5 gerações de pureza espanhola para evitar a deportação. Na Argentina, planos de branqueamento cultural financiados pelo Reich foram implementados com realocações forçadas e destruição de registros de migrantes na Europa. Para o ano de 2025, a palavra Holocausto não existe. Os poucos registros que sobreviveram foram destruídos. Os testemunhos orais dos poucos sobreviventes foram silenciados, desacreditados ou executados. Não há museus, não há memoriais. A versão oficial escrita pelo Ministério da Cultura do Reich fala em reorganização demográfica e soluções sanitárias contra populações degeneradas. Fotografias filtradas são consideradas montagens. As cartas recuperadas, falsificações, restos humanos atribuídos a doenças ou guerras regionais. As gerações nascidas sob o Reich desconhecem a outra verdade. Elas criaram uma história oficial que apresenta o século XX como a era gloriosa da purificação e da unificação racial. Os últimos verdadeiros testigos, anciãos escondidos em cavernas no Cáucaso ou em comunidades subterrâneas na América do Sul, transmitem suas memórias como contos de terror. Mas essas histórias, desprovidas de provas materiais e apoio institucional, são consideradas mitos, delírios ou propaganda estrangeira. Questionar a versão oficial é crime. Falar em genocídio é conspiração. Ensinar sobre crimes passados é traição ao Reich. Professores que insinuam outras leituras desaparecem. Livros que mencionam extermínio são incinerados. A memória foi assassinada junto com as vítimas. O crime perfeito foi construído. O genocídio mais completo da história foi perpetrado em campo, mesmo com a eliminação de qualquer possibilidade de recordar, reconstruir ou exigir justiça. No centro, há câmeras registrando a entrada de tanques aliados. No Centro de Libertação de Auschwitz, havia testemunhos como os de Primo Levi ou Eliezer Wiesel. No centro, há monumentos com nomes gravados. Só silêncio. A humanidade, no ano de 2025, habita um planeta onde a maior tragédia de sua espécie oficialmente nunca ocorreu. As vítimas foram obscurecidas. Os culpados, consagrados como arquitetos da civilização moderna. E a história, como é ensinada hoje nas escolas do Reich, não tem mártires, vencedores solitários. Sociedade controlada, a vida cotidiana sob o Reich em 2025. A vida cotidiana sob o Reich de 2025 não é marcada pela libertação ou pelo progresso individual, mas por um sistema total de engenharia social estatal, cujo objetivo nada mais é do que fabricar seres humanos perfeitamente obedientes, produtivos e racialmente homogêneos. O indivíduo não existe como sujeito de direitos, mas como motor biológico de uma máquina ideológica. O Reich não se limita a dominar o presente. Ele projetou uma sociedade que torna impossível imaginar qualquer outro futuro. A língua alemã é a única língua legal em todos os territórios sob controle alemão, de Lisboa a Vladivostok. A diversidade linguística foi sistematicamente erradicada. Francês, polonês, ucraniano, tcheco e Yiddish foram eliminados do espaço público por decreto.
Etiquetagem, sinalização, mídia, educação e comunicação são regulamentadas em alemão padrão. Falar outra língua em voz alta pode ser considerado uma infração linguística e leva a multas, prisão ou, em casos reincidentes, hospitalização em centros de reeducação linguística. Casas são espaços monitorados. Microfones escondidos em eletrodomésticos, lâmpadas ou medidores de energia elétrica coletam fragmentos de conversas domésticas. O objetivo não é apenas detectar diferenças, mas moldar comportamentos desde a infância. Frases inadequadas como estranho à milíngua ou quero emigrar são registradas, analisadas e enviadas ao Comitê Local de Comportamento Social. A lealdade se expressa nos silêncios, nas omissões, na forma como uma criança trai os pais. A educação é totalmente controlada pelo Ministério do Povo. A partir dos 3 anos, as crianças entram no sistema Reichserziehung, que estrutura cada etapa formativa como uma cadeia de assembleias ideológicas. Durante 6 anos, memorizei o juramento de sangue à nação alemã e participei de exercícios militares básicos. Leitura crítica é proibida. Não há literatura internacional. Histórias infantis exaltam a pureza, o dever e o heroísmo heróico. O jogo é regulamentado e supervisionado. Jogos de simulação civil são proibidos. Ele só se permite brincar de guerra, vigilância ou construção do Reich. De biologia, concentra-se em demonstrar a superioridade genética do rio. São apresentados experimentos históricos, nos quais raças humanas são comparadas em termos de produtividade, resistência à dor, fertilidade e estabilidade emocional. Nas aulas de história, ensina-se que a Europa foi salva pelo gênio alemão. Os livros glorificam figuras como Hitler, Himmler, Heydrich e Göring como eternos construtores da ordem, enquanto figuras aliadas, judaicas, eslavas ou africanas aparecem como traidores, degenerados ou ameaças biológicas. A educação não é igual para todos. Desde os primeiros anos, os alunos são classificados de acordo com um código genético e histórico familiar. Somente aqueles considerados puros acessam escolas de nível superior, onde recebem treinamento em ciência, política, estratégia ou administração imperial. Crianças de origem mista, minorias toleradas ou famílias politicamente instáveis são encaminhadas para centros de educação trabalhista, onde aprendem habilidades simples, obediência técnica e disciplinas de vigilância social. O acesso à universidade é restrito a 4% da população. Para ingressar, é necessário demonstrar lealdade intergeracional ao Reich, pureza genética sem desvios documentados em pelo menos 3 gerações e histórico acadêmico sem inconsistências ideológicas. Universidades não são centros de debate, são fábricas de conselhos estaduais. Filosofia não é ensinada, sociologia é proibida. A economia se limita aos manuais de autoridade nacional. O conhecimento só é válido se sustentar a estabilidade do sistema. A mulher foi reduzida à sua função reprodutiva. Os avanços nos direitos das mulheres foram completamente abolidos. O Escritório Nacional de Reprodução classifica os casais de acordo com a compatibilidade racial e os antecedentes médicos. As mulheres que atendiam aos padrões do Programa de Expansão Demográfica recebiam condecorações de nascimento, moradia preferencial, acesso a alimentos de melhor qualidade e honrarias públicas. Aquelas que não passavam nos testes genéticos eram obrigatoriamente esterilizadas ou atribuídas a papéis secundários. O trabalho fora de casa é proibido, exceto em áreas específicas que são sempre subordinadas ao Estado: enfermagem, ensino feminino, administração doméstica ou cozinha institucional. O sufrágio feminino foi anulado. As mulheres não podem possuir propriedades, abrir contas bancárias ou acessar transporte interregional sem a autorização formal de seu par, padre ou tutor do Estado. A lei pune o feminismo como uma doutrina degenerada, embora a homossexualidade feminina seja considerada uma traição à missão biológica da mulher. A contracepção é penalizada com prisão. O sistema religioso foi completamente absorvido pelo partido. O cristianismo tradicional foi reformulado na Iglesia del Reich, uma organização controlada pelo Estado que prega a obediência ao Führer como um mandato divino. O culto ao sacrifício e ao destino imperial substituiu as lições de compaixão. Cada sermão requer autorização prévia do Estado e é supervisionado por oficiais da cultura litúrgica.
Os párocos devem ser membros ativos do partido. Aqueles que pregam valores como igualdade ou misericórdia podem ser presos por infiltração de conceitos judaico-cristãos degenerados. Religiões não cristãs foram sistematicamente erradicadas. O islamismo foi declarado ilegal em 1951. Budismo, hinduísmo, judaísmo e tradições espirituais indígenas foram eliminados dos registros públicos e seus templos, destruídos ou convertidos em oficinas do partido. A prática de qualquer rito não autorizado implica em deportação imediata, trabalho forçado ou execução pública simbólica. A arte tornou-se objeto de propaganda, não há liberdade de expressão. A pintura solo representa paisagens germânicas, retratos de soldados ou iconografia imperial. A música foi reduzida a marchas marciais, hinos raciais e composições sinfônicas aprovadas pelo Comitê Estético Central. Wagner é o único autor clássico autorizado. Jazz, rock, música eletrônica ou qualquer ritmo afrocultural eram proibidos por lei. O filme responde ao modelo de Leni Riefenstahl, exaltação do corpo ariano, das vitórias imperiais e da grandeza eterna do Reich. Os escritores trabalham sob a responsabilidade do Ministério da Cultura. Cada romance, poema ou roteiro deve promover valores de obediência, honra, autossacrifício ou vigilância cívica. A sátira é proibida. A crítica social é crime. A literatura estrangeira foi destruída ou reescrita para se encaixar na narrativa oficial. Shakespeare foi reinterpretado como um poeta germânico. Cervantes foi excluído devido à degeneração cultural. Einstein foi apagado dos livros de física. Freud foi chamado de inimigo biológico da alma ariana. A vigilância define a vida privada. Cada prédio tem um Verbindungsoffizier, oficial de ligação do partido, responsável por coletar reclamações, registrar hábitos suspeitos e relatar anomalias de conduta. Às vezes, eles recebem incentivos econômicos para relatar atividades estranhas, uma conversa informal, um livro não autorizado, uma visita inesperada. Câmaras sem marca oficial monitoram espaços públicos, estações, escolas e centros de trabalho. Dispositivos eletrônicos pessoais recebem manutenção na fábrica. Cada mensagem enviada é copiada para servidores centrais em Berlim. O acesso ao emprego, à moradia e à mobilidade é regulado pelo Índice de Pureza Social, IPS, uma classificação numérica atribuída a cada cidadão ao nascer e que varia de acordo com sua história familiar, sua saúde genética, sua participação política e seus méritos imperiais. Uma qualificação inferior a 65 pontos impede o acesso a transporte interregional, moradia urbana ou autorização parental. Com menos de 50 anos, o indivíduo é considerado em estado de incapacidade nacional e é transferido à força para campos rurais ou fábricas coletivas. A sociedade é estruturada em torno de 3 castas imutáveis: dirigente, formada por oficiais militares, cientistas institucionais e funcionários do partido. Produtiva, composta por técnicos, trabalhadores, agricultores e funcionários públicos considerados racialmente aceitáveis. Tolerada, que inclui cidades conquistadas sem cidadania e direitos, é útil apenas como mão de obra ou população reprodutiva controlada. Não há mobilidade entre castas. Casamentos mistos são proibidos. Mudanças entre regiões exigem permissão. A promoção profissional não depende de talento, mas de talento e lealdade. Neste sistema, a liberdade não é um direito, mas uma heresia lembrada com vergonha. Cada gesto, palavra, pensamento ou emoção deve estar alinhado com o dogma oficial. Não há espontaneidade, ironia ou dúvida. A sociedade não evolui, não debate, não cria, apenas obedece, se preserva e se reproduz sob uma ortodoxia absoluta. O Reich em campo controla o presente, controle os limites do que é pensável, controle suas perguntas, palavras permitidas, perguntas proibidas. Controle o que seus súditos podem imaginar sobre o futuro. À beira do abismo, a Guerra Fria permanente. O planeta de 2025 vive em um frágil equilíbrio global, dominado por 2 blocos irreconciliáveis. Os Estados Unidos, entrincheirados no hemisfério ocidental como a única democracia majoritária, e o Reich alemão, convertido em uma superpotência autoritária que controla vastos territórios na Europa, Ásia e África. Não há lutas abertas entre eles, mas também não há paz.
O que existe é uma tensão permanente, uma guerra fria global que determina todas as decisões políticas, econômicas e culturais do mundo. Após a vitória total na Europa e na Eurásia, o Reich impôs uma nova ordem mundial baseada no isolamento ideológico, no controle territorial e na exclusão econômica. Em resposta, os Estados Unidos consolidaram um sistema de alianças com a América Latina, a Oceania e algumas partes da Ásia. Desde então, ambos os blocos têm competido por influência global por meio de sanções, embargos, sabotagem diplomática e ameaças veladas, mas nunca cruzaram a linha do confronto direto. Nesse contexto, a economia tornou-se o principal campo de batalha. O Reich, com controle absoluto do continente europeu, aplica sanções sistemáticas a qualquer país que mantenha relações comerciais com os Estados Unidos. Governos de países como Grécia, Sérvia, Marrocos ou Irã são forçados a rejeitar investimentos norte-americanos sob ameaça de isolamento, confisco de ativos ou cortes no fornecimento de energia. A Alemanha impõe o que chama de neutralidade econômica forçada, uma política com a qual estados antigos ou dependentes devem se comprometer a não permitir bases, acordos tecnológicos ou acordos financeiros com Washington. Romênia, Hungria, Tunísia e Azerbaijão assinaram esses pactos sob pressão. Em troca, recebem ajuda humanitária, trigo subsidiado e acesso limitado ao mercado alemão, o que os mantém economicamente vinculados a Berlim. O Reich também bloqueia o comércio marítimo com países considerados hostis. Navios vindos do México, Canadá ou Japão enfrentam restrições ao cruzar o Mediterrâneo, o Báltico ou o Mar Negro. Algumas cargas são detidas sob acusações de contrabando de ideias subversivas ou colaboração com potências decadentes. Navios internacionais, temendo represálias, optam por evitar rotas que cruzam áreas de influência alemã. Os Estados Unidos respondem com seu próprio sistema de sanções, congelam ativos de empresas ligadas ao Reich em bancos latino-americanos, impedem o acesso ao dólar em transações internacionais e promovem bloqueios multilaterais a países que vendem recursos estratégicos para a Alemanha. O Equador, por exemplo, foi excluído do sistema financeiro interamericano após assinar um acordo de exportação de minérios com a Weichselstahl, uma corporação controlada pela SS. A batalha por recursos é constante. A Alemanha, que controla 60% do lítio africano e grande parte do urânio da Ásia Central, ameaça limitar as exportações para qualquer país que participe das cúpulas organizadas por Washington. Chile e Peru, presos em ambos os blocos, enfrentam boicotes constantes caso decidam vender para um ou outro. O controle das matérias-primas se torna uma moeda de poder e os países do Hemisfério Sul são os principais peões nesse campo. A publicidade é outra ferramenta fundamental. Enquanto o Reich promove seu modelo como exemplo de ordem, disciplina e crescimento sem corrupção, os Estados Unidos exaltam a liberdade, o consumo e os direitos individuais. Cada bloco financia estações de rádio, periódicos, universidades e centros culturais em países neutros para influenciar as novas gerações. A África Ocidental, o Sudeste Asiático e os Balcãs são áreas particularmente disputadas. Na América Latina, a influência alemã cresceu por meio de acordos bilaterais com regimes nacionalistas. Em países como Venezuela, Nicarágua ou Bolívia, o Reich financia a infraestrutura, fornece armas convencionais e treina funcionários em academias políticas alemãs. Washington, por sua vez, apoia governos aliados na Colômbia, Chile e Brasil com programas de defesa, bolsas de estudo universitárias e acesso preferencial a mercados. Ambos os blocos mantinham redes diplomáticas paralelas. Em vez de embaixadas cruzadas, utilizavam países terceiros como intermediários. A Suíça representava os interesses da Alemanha em Washington. O Uruguai fazia o que bem entendia com a União Europeia em Berlim. As tensões eram constantes. Expulsões de diplomatas, sabotagens administrativas e rompimentos de acordos eram frequentes. A corrida nuclear é o principal freio para o clique direto. Ambos os blocos estão cientes de cabeças estratégicas em estado de alerta constante, mas o verdadeiro terror vem do conhecimento compartilhado. Um erro de cálculo, um alarme falso ou uma escalada mal conduzida podem significar o fim da civilização. Crises diplomáticas acontecem ano após ano. Em 2012, a Alemanha bloqueou o comércio com a Suécia após um acordo logístico com os Estados Unidos.
Em 2017, Washington aplicou sanções ao Porto de Alejandria por receber carregamentos de tecnologia proibida. Em 2020, a Finlândia acabou se tornando o estopim de um confronto total ao declarar sua intenção de romper o Tratado de Neutralidade. Somente a intervenção urgente da Suíça conseguiu evitar o colapso dos canais diplomáticos. Em cada país, o custo da Guerra Fria é visível. Famílias divididas, empresas destruídas por restrições, universidades que precisam escolher quais livros ensinar e quais censurar, de acordo com o bloqueio dominante. Os cidadãos não vivem em guerra, mas vivem com medo. Tenho medo de falar, importar, escolher mal uma aliança. Tenho medo de cair entre os gigantes, incapaz de ceder. O equilíbrio do terror não depende da vontade de paz, mas sim do medo ou do colapso. E esse medo sustenta o mundo há 8 décadas. Nenhum dos blocos quer ser o primeiro a se romper, nem o primeiro a ceder terreno. Cada tratamento é interpretado como fraqueza. Cada gesto de diálogo é respondido com especificidade. A humanidade não vive em guerra, mas também vive em liberdade. A Guerra Fria não acabou, solo mudou de forma. A vitória que muitas vezes foi real, quando a história terminou em morte. A distopia explorada não é fantasia especulativa. Por mais aterrorizante que pareça, estou perigosamente perto de se tornar realidade. O Terceiro Reich foi uma máquina extraordinariamente eficaz que só foi derrotada por meio de sacrifícios sem precedentes e erros estratégicos críticos. O maior erro nazista foi abrir uma segunda frente massiva sem consolidar o Ocidente. A Operação Barbarroja de junho de 1941 contra a URSS, embora inicialmente meteórica, com milhões de soviéticos capturados, transformou-se em um pesadelo logístico. A Wehrmacht não conquistou Moscou antes do inverno e destruiu completamente o Exército Vermelho. O inverno russo, sistematicamente subestimado, paralisou as tropas alemãs sem equipamento adequado. Quilômetros ficaram congelados devido à falta de roupas térmicas e combustível. A Blitzkrieg, que operou na Polônia e na França, não conseguiu se sustentar em um território tão vasto e populoso. Essa decisão dividiu fatalmente os recursos do Reich. Enquanto lutavam contra Stalin, eles precisavam manter a Europa Ocidental ocupada, apoiar a frente norte-africana, controlar os Balcãs e defender as costas atlânticas. Essa dispersão enfraqueceu a capacidade ofensiva e permitiu a reorganização dos aliados. Se Hitler tivesse consolidado a Europa Ocidental antes de atacar a URSS e alcançado uma rápida vitória em Moscou antes do inverno de 1941, a história teria tomado um caminho diferente. A dependência energética era um calcanhar de Aquiles crucial. A Alemanha carecia de reservas próprias de petróleo, dependendo de importações ou da conquista de fontes externas. A principal esperança era conquistar os campos do Cáucaso, especialmente Baku. Mas a ofensiva do Sul, que culminou na catastrófica Stalingrado, foi um desastre absoluto que marcou o colapso da frente oriental. Enquanto os aliados tinham acesso abundante, Estados Unidos autossuficientes, URSS com reservas na Sibéria, Grã-Bretanha controlando as rotas para o Oriente Médio, os alemães começaram a sofrer com a escassez de recursos, o que limitava a movimentação e a eficácia. Sem energia constante, a capacidade de guerra sustentada tornou-se insustentável. Depois de Pearl Harbor, Hitler tomou a decisão mais autodestrutiva: declarar guerra voluntariamente aos Estados Unidos, uma nação com uma população 3 vezes maior, recursos ilimitados, uma indústria em expansão e nenhuma frente interna divisória. Até aquele momento, os Estados Unidos forneciam material bélico aos aliados, mas não estavam militarmente comprometidos na Europa. Ao declarar guerra, Hitler uniu a opinião pública americana contra a Alemanha e ativou a potência industrial mais avançada do mundo. Os Estados Unidos contribuíram com milhões de soldados, equipamentos massivos, financiaram a reconstrução aliada e criaram a supremacia aeronaval que derrotaria o Ege. A capacidade produtiva americana era avassaladora. Produzia barcos, aviões, tanques e munições a um ritmo que a Alemanha não conseguia igualar. Seu território estava fora do alcance alemão, permitindo a produção sem interrupções. Se a Alemanha tivesse evitado esse conflito desnecessário, permitindo que o Japão lutasse sozinho contra os Estados Unidos, a Guerra Europeia poderia ter terminado de forma diferente.
Hitler subestimou seriamente a resistência das cidades conquistadas. Conte com a rápida aceitação da nova ordem pelas populações. No entanto, movimentos de resistência na França, Iugoslávia, Polônia e Grécia foram vitais para atrasar operações, sabotar infraestruturas e fornecer inteligência aos aliados. Os guerrilheiros destruíram sistematicamente ferrovias e depósitos, emboscaram patrulhas, atacaram oficiais e desmoralizaram ocupantes. Cada ataque local exigia represálias e deslocamentos que drenavam os recursos necessários em outras frentes. Na URSS, a população civil uniu-se maciçamente no esforço defensivo. Sem essa resistência massiva, ou com uma repressão mais eficaz desde o início, o Reich poderia ter consolidado o controle territorial mais rapidamente. A economia nazista operava por meio da pilhagem sistemática dos países ocupados, da exploração forçada e da acumulação violenta dos recursos existentes. Esse modelo parasitário tinha limites estruturais. Quanto mais durava a guerra, mais custosa era sua administração. A produção alemã não conseguiu competir a longo prazo com a massiva manufatura americana e o planejamento centralizado soviético. Os bombardeios aliados às principais cidades industriais alemãs destruíram progressivamente a infraestrutura militar. À medida que as derrotas se intensificavam, a economia começou a encolher. A inflação, o racionamento severo e o mercado negro se expandiram. A moralidade civil entrou em colapso quando as promessas de prosperidade se dissolveram em escuridão, repressão e medo. O Terceiro Reich não era um regime coeso. Embora Hitler mantivesse uma autoridade incontestável, seu entorno era atormentado por conflitos internos, ambições contraditórias e caos administrativo. Göring, Himmler, Goebbels e Bormann competiam constantemente, sabotando-se mutuamente e duplicando esforços de forma ineficiente. A estrutura não favorece a eficiência nem a racionalidade nas decisões. Dependia completamente do carisma e das decisões impulsivas de Hitler, sem uma cadeia de comando clara ou estratégias acordadas. Improvisação, duplicação burocrática e decisões irracionais eram sintomas de uma ditadura disfuncional que desperdiçava oportunidades. Um líder mais técnico e coordenado teria possibilidades significativamente maiores, mas o culto ao Führer destruiu toda a adaptação inteligente às circunstâncias em mudança. O cenário apresentado, uma Alemanha vitoriosa dominando um mundo fascista, não era uma possibilidade remota. A história depende de decisões individuais, erros de cálculo e fatores acidentais. Em vários momentos entre 1940 e 1942, a vitória nazista pareceu inevitável para observadores contemporâneos. Lembre-se dessa proximidade no exercício acadêmico abstrato. É um chamado urgente para compreender como sistemas autoritários podem crescer e se consolidar, como democracias podem fracassar por complacência e como a liberdade exige defesa ativa, celebração retrospectiva no terreno. A democracia não é o estado natural das sociedades humanas. É uma conquista frágil que exige vigilância constante, participação ativa dos cidadãos e disposição para resistir quando as instituições são ameaçadas por forças autoritárias. O mundo descrito nos lembra que a história não tem um significado predeterminado para o progresso. Os valores da dignidade humana, da diversidade cultural e da liberdade individual, que consideramos fundamentais, podem ser destruídos se não os protegermos com determinação. Em 1942, quando o Reich controlava do Atlântico ao Volga, sua vitória parecia inevitável para milhões. Somente uma extraordinária conjunção de resistência popular, erros estratégicos alemães, alianças inesperadas e sacrifícios heróicos impediu que essa realidade alternativa se convertesse em nosso presente. A história que conhecemos, onde o nazismo foi derrotado e os valores democráticos sobreviveram, não foi inevitável. Foi o resultado de decisões conscientes, lutas concretas e da relutância de milhões em aceitar um mundo dominado pela paixão racial e pelo totalitarismo. Esta análise não visa gerar pessimismo quanto à fragilidade da civilização, mas sim nos lembrar que cada geração deve escolher ativamente que tipo de mundo deseja habitar e defender. A liberdade não se preserva pela inércia. Ela é conquistada e protegida por meio da ação consciente e do compromisso permanente com valores que tornam possível a dignidade humana. O futuro não está predeterminado.
Ao demonstrarmos a história real da Segunda Guerra Mundial, decisões individuais e coletivas podem mudar o destino da humanidade. A responsabilidade de construir um mundo mais justo e livre continua sendo nossa, todos os dias. A distância entre a nossa realidade e o pesadelo descrito era terrivelmente curta. Essa proximidade deve nos servir como um alerta permanente. Os horrores do totalitarismo não são relíquias do passado, mas possibilidades latentes que exigem vigilância eterna. Porque na história, como na vida, decisões aparentemente pequenas podem ter consequências monumentais. E há uma diferença entre liberdade e escravidão, entre dignidade e liberdade, entre luz e escuridão. Muitas vezes, as decisões são tomadas em momentos que parecem comuns, mas são decisivos para o destino da humanidade.